Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós, né? Hoje é 30 de setembro de 2022 e para a honra e para a glória do nosso Deus, vamos a mais um estudozinho do nosso manancial, o qual se encontra aqui no livro de Mateus, lá no capítulo 28, no finalzinho do livro, do 16 ao 20, né? Do verso 16 ao 20 do capítulo 28. Jesus dá as últimas instruções e vai subir, né, para o céu. E ele investiu um tempo aí de 3 anos ensinando aqueles a quem ele chamou para si. Ele tirou um tempo para ensinar, né? A gente também, irmão, quando a gente sente um chamado de Deus para fazer a obra, nós temos que nos preparar, né? Tanto Jesus ensinou do lado espiritual, né, como do lado físico, né? Porque as pessoas tinham que ouvir e aprender. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Nós temos que orar, jejuar, buscar o Senhor. De vez em quando eu gosto de ir no monte orar. Eu oro aqui no meu quarto, eu busco a Deus. Né? Mas nós também temos que estudar a palavra. Saber o que Jesus fez, como que fez, por que fez. Qual é o ensino que Jesus tem para nós através das Santas Escrituras. Dessa coisa maravilhosa. Olha, eu amo estudar a Bíblia. É bênção de Deus. Então tudo isso nós buscamos aprender para depois ensinar, né? A Bíblia nos ensina que Jesus nos ensinou que quem quer ser servido, que sirva, né? Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Então no mundo cristão, no mundo evangélico, as coisas são diferentes daquilo que a carne quer. A carne quer que nós sejamos exaltados, que as pessoas venham bater palma para nós, mas não é assim que funciona no meio evangélico, né? Que possamos estar aprendendo a ser humildes, a ter fé em Jesus, a andar na presença dEle, a pedir para Deus sabedoria, para a gente saber administrar a nossa vida e saber ensinar o que nós sabemos, o que nós aprendemos vindo do alto a outras pessoas. E Jesus diz assim, ó, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns, né, duvidaram. Jesus tinha ressuscitado, agora ele já ia embora. Ficou 40 dias ainda aparecendo para uns e para outros aí, por um espaço aí de 40 dias. E agora chegou a hora dele ir, né, dele subir ao céu. Então ele pediu para os 11 discípulos, né, porque Judas se enforcara, então sobrou 11 discípulos. E esses 11 discípulos foram ao encontro de Jesus, né? E lá, o que eles fizeram? O adoraram. Porque eles viram com seus próprios olhos, amados, Jesus ressuscitado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele não está, o túmulo, a morte não tem poder sobre Cristo. E assim, irmãos, nós também vencemos essa batalha que nós estamos lutando agora, até o dia da nossa morte. Se nós permanecermos fiéis a Jesus, né, com humildade, sabendo administrar bem aquilo que Deus propôs no nosso coração, Ele também vai nos ressuscitar junto com Ele, né? Nós somos mortos com Cristo na cruz e ressuscitados com eles em glória. Porque nós temos que cumprir tudo aquilo que Ele nos ensinou, permanecer fiel até a morte, né? E pregarmos essa palavra, porque muitas pessoas que não ouviram de Jesus têm que ouvir. Tem que ouvir. Tem que ouvir, para que elas não venham, poxa, ninguém me falou nada do Senhor. Então assim, nós temos que pregar essa palavra a pessoas que não conhecem ainda. Pessoas que estão aí, né, no mundo dos vícios, da prostituição, fazendo as coisas que desagradam a Deus profundamente. Essas pessoas nós temos que buscar, porque Jesus veio para ela, para o que se havia perdido. Então temos que pregar, né? Temos que sair do salto alto, né, por assim dizer, né? E sairmos da igreja, de dentro do templo,
para pregar lá fora para as pessoas. Que possamos aí anunciar o reino de Deus. O verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora Jesus já tem todo o poder no céu e na terra. No céu e na terra. E agora ele vai dar a maior instrução do mundo. O maior mandamento, né? Mandamento assim, a ordem. Uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos, né? Portanto, olha só o que ele disse aqui, ó. Todo poder é me dado no céu e na terra. Ide, né? Portanto, ide. Ide o que é? Vá. Vá e faça tudo aquilo que durante esses 3 anos que eu fiquei com vocês, eu vos ensinei. Anunciai as boas novas, o reino de Deus, a salvação, né? A salvação está em Cristo Jesus, né? Ensinai todas as nações, não está falando 2 nações, 3 nações, não, são todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E aí nós temos o nosso tema das campanhas de missões, né? Jesus Cristo é a única esperança, né? Então que possamos crer que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E através do sacrifício dele na cruz, nós podemos salvar a nossa alma. Que a nossa alma volte, né, para aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos estar ali com o próprio Jesus na cidade santa, na cidade celestial, onde não vai haver sol, onde a própria glória do Senhor é que alumia de dia e de noite aquilo ali. Eu quero ir para lá, irmão. Né? Eu não quero ir para aqueles que são perdidos, que negaram Jesus. Esse outro lado aí é muito triste, de tormento eterno. Então que possamos, né, obedecer esse ide do Senhor. E olha só aqui o que o nosso estudozinho do Manancial no dia de hoje nos diz. Desde o início de seu ministério, Jesus ensinava, curava e pregava enquanto investia tempo nas vidas de seus discípulos. Seu exemplo e paixão pelas almas perdidas causou tanto impacto ao longo da história que talvez hoje, mais que nunca, se fale e se invista tanto em treinamento para discípulos e em discipulado. Mas afinal, o que é ser discípulo? O que se requer de um discípulo? Né? O que se quer que uma pessoa que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador faça? Né? Obedeça o ID. Se eu sou salvo, eu tenho que levar esse conhecimento que me salvou para outras pessoas. Isso é fazer discípulo. Isso é obedecer o ID do Senhor. Né? E que possamos obedecer. Primeiro, é importante destacar que o discípulo é diferente da multidão, porque ele se aproxima do mestre para aprender. Mateus 5:1. Por isso, é considerável registrar que ser discípulo requer algumas condições, como abnegar o seu querer, ou negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, que está lá em Mateus 16:24, Lucas 9:23. Isso significa, irmão, abrir mão de seus desejos, planos e projetos e submeter-se à vontade de Cristo. Desse modo, antes de fazer discípulos, primeiro é preciso ser discípulo. O discípulo cumpre a grande comissão nas 3 dimensões. Vai, indo intencionalmente, batiza com compromisso e ensina com dedicação e estilo de vida. No dia a dia, anda, come, chora, sorri, estuda, trabalha, reparte, tudo junto. E busca ser conforme o caráter de Jesus. O discípulo forma discípulo não para si, mas para o Mestre. Está lá em Marcos 3, 13 e 15. Irmãos, é assim. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Então a gente tem que negar a si mesmo. O nosso eu, a nossa vontade não dirige mais a nossa vida. O que dirige a nossa vida é Cristo. Como é que é tão difícil assim algumas pessoas não entenderem isso, né? Tem pessoas que querem a glória para si, querem tirar a glória de Deus para ele. Nem que seja um pouquinho, né? Mas eu quero. Não, irmão. Não pode ser assim. Tudo que nós façamos, né, façamos como discípulos de Cristo. Discípulo fazendo discípulo, né?
É isso aí. Quando a gente entender, botar na nossa mente que esse é o nosso dever, né? Já que Jesus nos salvou, nós temos esse amor dentro de nós. Eu creio. Então eu vou apresentar Jesus para mais pessoas. E aí vem o nosso lema, né? Jesus Cristo é a única esperança. Só Jesus Cristo salva. Não tem para onde correr. Amém? Oremos, querido Deus e querido Pai, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Que possamos, Pai, pregar a tua palavra com ousadia, com autoridade, ensinando, né? Indo, Pai, atrás dessas pessoas perdidas, Pai, que precisam ouvir do teu evangelho. Por isso eu te peço, Pai, que essa palavra que está sendo gravada aqui, Senhor, nesse pequeno vídeo, que ela seja multiplicada e que as pessoas, né, compartilhem e que mais e mais e mais pessoas possam ouvir da tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Abençoa cada irmão e cada irmã aí. E vamos obedecer a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo mesmo. Amém, amém. Shalom, tenha uma ótima sexta-feira aí na presença do Senhor.